A paz do Senhor Jesus, amados e amadas, está começando para você mais um áudio do Nem Só de Pão Viverá o Homem. Eu me chamo Gisele Cristim e a palavra que eu tenho para a tua edificação hoje está no livro de Mateus, no capítulo 8, a partir do versículo 5, que diz assim: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado há de se sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vá, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu criado, faze isso, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Preste atenção, a palavra aqui conta a história de um homem que ele tinha um servo. Esse homem, ele tinha autoridade, ele era um patrão e ele estava se preocupando com o servo dele que estava doente na sua casa. E conjecturando a palavra do Senhor, ele ficou sabendo ali sobre Jesus que fazia milagres, e ele foi até Jesus e pediu que Jesus curasse o seu servo. E Jesus se prontificou no mesmo instante em ir até a casa dele e sarar aquele servo. Porém, ele disse para Jesus: Olha, eu sei que apenas uma palavra o Senhor já pode ir e pode curar o meu servo. Não há necessidade que o Senhor entre dentro da minha casa. Eu não sou digno de te receber dentro da minha casa. É isso que aquele homem estava dizendo para Jesus. Ele estava mostrando para Jesus que ele sabia que Jesus não precisava ir lá e colocar a mão no servo dele para que o servo dele precisasse ser curado. Bastaria apenas uma palavra e mesmo de longe o servo dele seria curado. E Jesus então ele vai e diz que ele se admira daquele homem e que nem em Israel ele encontrou uma fé tão grande, porque as pessoas estavam acostumadas a ver Jesus tocar nelas. As pessoas estavam acostumadas a tocar em Jesus, como a mulher do fluxo de sangue, por exemplo, para ser curado. As pessoas estavam acostumadas a ter que ir até Jesus para ser curados, mas não apenas com uma palavra curar alguém. Hoje, nós não temos Jesus em carne aqui, mas nós temos Jesus em espírito e em verdade. Mas muitas pessoas só creem no milagre, na promessa, quando Deus vai e usa alguém para poder falar. Ah, se um profeta não me disser, então é porque não vai acontecer. Há pessoas que pulam de igreja em igreja para poder ir e receber uma profecia da parte de Deus. Porque se o profeta não falar, então é porque não vai acontecer. Se um irmão não chegar da parte de Deus para falar comigo, então é porque não vai acontecer. Se eu não ver a irmã com a blusa amarela hoje, não vai acontecer. Se hoje não fizer sol, não vai acontecer. As pessoas estão acostumando a querer sempre um sinal de Deus, porque senão não vai acontecer. Chega um momento em que Jesus ele fala: eu não tenho que te provar nada. Eu não tenho que mostrar nada para você. Para algumas pessoas, Jesus ele ia e falava exatamente isso. Essa geração incrédula não merece que eu dê os meus sinais, de que eu prove nada para ninguém. Muitas vezes Deus quer fazer na vida de pessoas, mas as pessoas estão tão incrédulas
e buscando tanto profecias, que na verdade estão recebendo só profetadas, que Jesus está deixando as bênçãos retidas por falta de fé dessas pessoas. Deus, desde a princípio, ele nos mostra que ele é um Deus do oculto, é um Deus do secreto, é um Deus que gosta de surpreender os teus filhos. A palavra vai dizer que aquilo que os teus olhos não viu, os teus ouvidos não ouviu e não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para nós. Ou seja, Deus ele gosta de nos presentear, de nos surpreender. A maioria das vezes Deus não quer se revelar, Ele não quer revelar para você o que Ele vai fazer no futuro, Ele não quer que você saiba, Ele apenas quer que você confie nele. E há pessoas que estão tão ansiosas com um sinal, uma resposta de Deus, que estão acreditando até nas coisas que não são de Deus. Você não pode esquecer que a Bíblia diz que há demônios, até o diabo, ele se transfigura em anjo de luz para enganar os filhos de Deus. E a ansiedade de muitos tem feito com que eles tenham acreditado naquilo que não vem da parte de Deus. Nós vamos lá na história de Jó e nós vamos ver na história de Jó que, com a permissão de Deus, é claro, mas o diabo, para mexer na vida de Jó, ele mexeu no tempo. Ele fez acontecer tempestade, ele fez acontecer ventania, chuva. Ele tirou a vida de muitas pessoas para mexer na vida de Jó. Ele tirou a vida dos 10 filhos de Jó, de muitos servos de Jó. Ele destruiu todos os bens materiais de Jó. O diabo ele tem poder para mandar chuva com a permissão de Deus. Ele tem poder para colocar enfermidades sobre a sua vida e sobre a vida dos teus com a permissão de Deus. Então não se engane. Muitas coisas que você tem pedido para Deus e Deus tem se calado é porque ele tem uma razão, um motivo para isso. Lá no livro de Tiago vai dizer que Deus prova a nossa fé. Deus ele nos prova para nós sermos aprovados por ele. E aí quando você não está conseguindo passar pela prova, aguentar a prova, e você fica na ansiedade, querendo sinais, querendo resposta, você vai atrás de coisas erradas. E o diabo que está ao nosso derredor, com os seus demônios, ele sabendo disso, sabendo a sua intenção, conhecendo os seus medos, as suas fraquezas, ele usa isso contra você. E muitas vezes ele pode te dar uma direção errada por causa da sua ansiedade. Preste atenção, tire esse homem centurião como um exemplo para a tua vida. Tenha fé, creia em Deus. Pode não ter sinais, pode não ter resposta de Deus, pode ser que Deus tenha te colocado no deserto e que ele esteja em silêncio, mas confie nesse Deus poderoso que fez os céus, que fez a terra, nesse Deus amoroso que entregou seu filho unigênito para morrer por você na cruz, nesse Deus que ele é bom o tempo todo e que ele não está aqui para te condenar, porque o sangue de Jesus já foi derramado pelos teus pecados. Ele não está aqui para te fazer um mal, ele quer o seu bem. Mas muitas vezes para ele entregar o seu bem, você tem que ser privado de outras coisas. Você tem que ser amadurecido na vida para que Deus venha te abençoar com coisas que você não vá cair lá na frente. Então confie em Deus, coloque a sua fé à prova, coloque a sua fé acima de tudo, confie em Deus até no silêncio, Ele é contigo. Amém? Fale com Deus agora, Ele quer ouvir a tua voz e fiquem com Deus.